Bom, e hoje no quadro de entrevista eu converso aqui com a neuropsicóloga doutora Cândida Alves e a pastora Thaís Mariano. O nosso assunto é a dependência de jogos eletrônicos e a influência deles no dia a dia de crianças, adolescentes e jovens tem gerado muito debate e até mesmo controvérsias, né? Então eu tenho o maior prazer em receber vocês duas aqui hoje para tratar deste assunto, que é um assunto de certa forma delicado, diante do que a gente tem visto, presenciado aí na mídia, né? Como, por exemplo, esse último caso de um adolescente de 13 anos, né? Que matou a mãe, o irmão e tentou matar o pai também, né? Eu vou começar com a doutora Cândida, que é neuropsicóloga. Doutora, como é que se explica esse comportamento? O jogo, de fato, influencia nessa mudança de comportamento e na forma agressiva de reagir a uma cobrança dos pais? O jogo pode influenciar, sim, assim como todos os aspectos da nossa vida, o jogo tem uma influência. Mas, como conversávamos há pouco, o jogo pode ser ótimo, porque o jogo ajuda em várias áreas, em aptidões cognitivas, mas quando é em excesso, como qualquer outro vício, pode ser extremamente negativo. Um dos fatores que nós devemos analisar é que tipo de jogo a criança está utilizando, está brincando, está fazendo uso, se ele é adaptado para a sua faixa etária, porque temos crianças de 10 anos que jogam jogos que são para adolescentes de 16, 17 e até para adultos. Jogos um pouco mais violentos, com tiros, corrida de carros. Nem todos os jogos são adaptados para todas as idades, o que também Agora, faz alguns parte. jogos, principalmente esses jogos que influenciam na questão da violência, incentiva o adolescente, ou a criança, ou o jovem a sempre matar, né? Ele está sempre competindo. Esses, de fato, influenciam nessa mudança de comportamento, torna a pessoa mais agressiva, mais violenta? Podem influenciar, sim. Eu não sei até que ponto é que podem tornar a pessoa violenta. Talvez possam aumentar a sua capacidade, que às vezes a pessoa já é mais predisposta a ter uma resposta um pouco agressiva, e eles podem instigar essa parte. Mas nós não podemos dizer que o jogo é culpado pela agressão e pela agressividade da pessoa. Às Mas, vezes a doutor, pessoa tem um outro o jogo de certa fator, forma, né? ele pode banalizar, né, essa questão Pode da sim, violência? eu concordo que sim. Pode passar a ser uma coisa vista como algo normal, né? Então temos que ter um cuidado, mas acho que um grande cuidado é da família. O tipo de jogo, ele está adaptado para a idade da criança, porque há jogos que são para adultos, que são os jogos mais violentos, normalmente são de adultos, não são de crianças. Mas nós vemos crianças muito jovens, com 6, 7, 10 anos, jogando jogos de adultos. Então esse é um problema. Pastor, aí quando a doutora fala da questão da família, você acha que falta mais isso, mais atenção por parte dos pais? O que realmente está faltando, que vem levando, né, a gente a de vez em quando levar um susto como esse que todo mundo levou agora recentemente, né? É verdade. Eu penso assim, que há tempo para todas as coisas, né? E hoje em dia as nossas crianças, elas estão ficando negligenciadas nas necessidades básicas dela. Então, se há tempo para tudo, tem o tempo da criança brincar em casa, brincar com os pais, brincar de joguinhos, brincar ao ar livre e não ser exposta, como a gente vê hoje em dia, muitos casos de pais que permitem que bebês passem tempo já. A criança, o bebê, ele mal acabou de nascer, mas ele já sabe que se arrastar ali para o lado, ele vai assistir o vídeo que ele quer. Então, eu penso assim, que há tempo para tudo e o pai e a mãe precisam discernir esse tempo, criar uma rotina, né, para ele não ter tanta exposição a esse tipo de ferramenta, porque ele tem outras coisas que podem ser feitas, né, no lugar disso. No caso desse adolescente, né, 13 anos, né, ele fala que ele era muito cobrado, muito pressionado por parte dos pais. Você acha que no papel de família, pastora, os pais devem realmente fazer esse tipo de cobrança? O que a Bíblia orienta nesse caso? A palavra de Deus fala que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. Isso mostra que nós temos necessidades no nosso corpo, necessidades na nossa alma e necessidades no nosso espírito. Então, eu creio que a criança, ela tem também necessidades como todo mundo, porque ela é como eu, como você.
né, ela tem necessidade também. Então, a gente precisa atentar para essa necessidade, suprir essa necessidade dela. Então, é disciplinar em amor. Não é você vai corrigir a criança com tanta rigidez, né, com seriedade, mas não com tanta rigidez, a ponto de machucar, de ferir. A palavra de Deus não fala disso. A palavra fala que você precisa corrigir. O problema, né, doutora Cândida, é quando a criança não quer se submeter a nada disso, né? Porque já está na cabecinha com aquela influência do jogo, daquela coisa toda, né, de que ele não precisa, né, se submeter. Esse é que é o perigo, né? Às vezes a disciplina é difícil, porque às vezes as pessoas, desde muito cedo, não querem ser submetidas a normas e a regras, mas por isso é o papel da família também, ter regras e ter limites. É um dos problemas às vezes dos pais. Alguns pais reclamam: o meu filho quer passar o dia inteiro a jogar um jogo. Mas é papel do pai dizer: já chega, vai ter direito a estar 1 hora, 2 horas ou uma tarde. Tudo bem, pode passar a tarde a jogar, mas amanhã é domingo, não vai jogar hora nenhuma. São limites que os pais têm que impor desde cedo. É difícil, né? Mas às vezes é difícil cobrar mais tarde, num adolescente ou de uma idade mais avançada, quando não cobraram desde cedo. Então os limites também têm que ser impostos e essa rotina. Exatamente. Você não pode negligenciar o tempo certo de fazer essas coisas, né? E a gente vai continuar batendo esse papo logo após o intervalo, então não saia daí, fique ligadinho, porque a gente volta já já para continuar o assunto. De volta falando sobre a questão da influência dos jogos, né, no cotidiano de jovens, crianças e adolescentes. Nós estamos aqui com 2 especialistas aí na área, que é a doutora Cândida Alves, neuropsicóloga, e Thaís Mariano, que é pastora e faz um trabalho muito direcionado para essa turma, né, essa geração. A gente estava falando aqui sobre essa questão do papel dos pais, nesse contexto, né, de como educar seus filhos, como disciplinar e como colocar limite. Isso é muito importante? Sim, eu considero um fator muito importante o limite. Mas o primeiro a ser limitado, a ter o limite, são os pais. Se os pais eles não têm uma rotina, se os pais eles não têm esse limite deles mesmos, como eles vão cobrar? Como eles vão ser espelho, né? A gente só pode cobrar aquilo que a gente faz. Eu não posso dizer para ele: faça isso, se eu não estou fazendo. Quando eu chego em casa do trabalho, eu passo muito tempo no meu telefone. Se aquilo para mim ali é a minha atenção maior, o meu filho vai também querer aquilo ali, porque para ele aquilo ali é importante para mim. Então, para ser importante para ele também. Esse uso do celular excessivo, nós temos cada vez mais o uso de redes sociais em qualquer hora, mas nós também temos, e agora desde a pandemia eu acho que aumentou muito, um excesso de cobranças de trabalho. E eu trabalho como terapeuta, como psicóloga em consultório, e eu vejo muitos adultos que dizem: antigamente eu saía do meu trabalho às 5, 6, 7 horas e acabava o trabalho. Agora não. As pessoas são solicitadas e têm que responder na hora, seja por e-mail, seja por WhatsApp, e as pessoas fazem tudo no celular. Então, às vezes, sem dúvida, que as crianças repetem o que os adultos fazem, e às vezes os adultos estão fazendo nada, literalmente estão em tempo de lazer também, redes sociais e relaxando um pouco. A gente outras vezes estão trabalhando. A gente vê muito isso, né? Até em restaurantes, lanchonetes, você vê casais, tá os dois sentados de frente para o outro, mas cada um no seu celular. Um tempo maior se passa nas telas hoje em dia, né? Eu penso assim, doutora, e a senhora pode me dizer se é verdade ou não, que o excesso já faz mal para o adulto, na visão, né? O excesso, a exposição àquela luz faz mal. Se faz mal para o adulto, faz muito pior para a criança, né? Com certeza, faz mal para a sua saúde até a nível físico, mas também pela perda de tempo, porque às vezes as pessoas não usufruem o momento que estão passando, porque estão nas redes sociais vivendo um outro momento virtual de outras pessoas, que às vezes nem é da sua vida. Mas eu também salvaguardo, porque às vezes também são as cobranças. Eu tenho a certeza que vocês também pertencem a grupos de trabalho, em que a qualquer hora surgem cobranças e marcam reuniões já às 10 da noite para o dia seguinte. Sim. Então, às vezes, são muitas cobranças que surgem. Agora, pastora, no caso da igreja, né?
A igreja é tida muitas vezes como um local de acolhimento, né? Sim, Para esses casais que estão enfrentando aí problemas com os filhos, não sabem como lidar com eles, já porque a coisa já ficou fora de controle, sim. né? Como é que vocês, como pastoras, como é que vocês lidam diretamente com essas famílias? A gente procura mostrar, primeiro que a gente tem lá na nossa igreja, lá na Videira, a gente tem um curso de criação de filhos, para poder ajudar, necessariamente ajudar, porque o papel da igreja é esse, de prestar assistência, ajudar, proporcionar de que o pai, a mãe, eles tenham esse auxílio para aquilo que eles têm dúvida, né? E mostrar que é possível sim viver uma família feliz, uma família onde está tudo em ordem, organizada, né? Uhum. A igreja está aqui para isso. Nós pensamos muito na família, nós temos esse cuidado com a família, e mostrar ao pai, à mãe, que necessidades que a criança tem, necessidades que a família tem, e incentivamos, motivamos a fazer isso juntos, né? A viver a vida juntos. Gente, olha, eu gostaria de poder ter mais tempo para continuar explorando esse assunto, mas já vai ficar o convite aqui para elas duas Ok, voltarem. eu E a volto. gente vai interagir com o público dessa vez. Combinado. Pode ser? Pode ser. Porque aí as pessoas você pode estar mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, tá? E no próximo programa a gente vai voltar aqui com os nossos convidados para estar esclarecendo essas dúvidas de vocês. Só para encerrar o nosso bate-papo, doutora Cândida, qual seria o seu conselho para os pais nesse momento? Eu acho que as pessoas têm que ter uma rotina, como a pastora falou, os adultos têm que ter rotina, as crianças têm que ter rotina e as famílias têm que ter uma rotina. Qual é o momento da família? Qual é o momento que a criança tem para ir para a escola, atividades de lazer? O jogo entra nas atividades de lazer. Mas Os eu sempre bons jogos, recomendo, né? sim, claro, serem jogos adaptados para a idade, serem jogos em que há uma supervisão dos adultos, porque uma criança não deve escolher sozinha o que é que ela vai fazer, o que é que ela vai jogar. Mas eu acho que é importante também ter outras atividades de lazer, não permitir que essa seja a única atividade de lazer. Cada vez nós temos mais crianças ansiosas, obesas, com transtornos alimentares. Uma das razões é essa, né? Estão muito tempo paradas, sentadas em casa, fisicamente com pouca atividade. Então eu recomendo, vamos fazer exercício físico. Amém. Pastora, família, o que é mais importante nesse momento? Porque as famílias parece que estão enfrentando lutas maiores cada dia mais, né? A palavra de Deus fala: amar ao próximo como a ti mesmo. É impossível você tratar o outro de forma diferente de como você gostaria de ser tratado. Eu preciso aprender a amar a minha família, amar o meu marido, os meus filhos, cuidar deles. Quando eu faço isso pensando como eu gostaria que fizesse comigo, vai dar tudo certo, com certeza. Eu conversei aqui com a neuropsicóloga a doutora Cândida Alves e também com Thaís Mariano, pastora. Amém. Muito obrigada por vocês terem tirado esse tempinho para estar aqui falando de um assunto tão importante como esse. A gente volta. E a gente encerra o programa por aqui. Lembrando que nós vamos voltar para continuar falando sobre esse assunto aqui no programa Referencial. E você vai poder participar mandando aí a sua pergunta pelo WhatsApp que está aparecendo para você aí na tela, tá bom? Agradeço mais uma vez a vocês e quero te lembrar que se você quiser rever esse bate-papo, você pode acessar o canal do programa no YouTube ou a nossa página no Facebook. Vai estar à disposição para você lá, tá certo? Nos siga pelo Instagram e interaja conosco via WhatsApp. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau!